Muito bem, pessoal, como estão vocês? Meu nome é Breno e esse é um assunto sobre ciclismo de estrada que eu acho bem importante vocês entenderem para acompanhar as grandes voltas. Vocês já sabem o que são grandes voltas, né? São aquelas corridas que duram 3 semanas, elas têm 21 dias de duração no ciclismo de estrada, disputada por equipes e tal. A gente pode até falar melhor sobre isso, mas hoje o ponto é falar sobre os símbolos das premiações e as cores das camisas que representam cada uma das premiações, que são diferentes em cada uma das 3 grandes voltas. Tour de France, vou abrir aqui rapidinho, Volta à Espanha, vocês estão vendo nessa caixa, e Giro de Itália. Vou até inverter aqui. Cara, por que eu estou falando isso? Recentemente eu vi essa propaganda aqui dessa marca que eu gosto muito, que é a IKE. E a princípio a gente bate o olho nessas camisas que eles lançaram e fala, pô, que coisa louca é essa? Tudo meio papagaiado, um tanto de cor junto. Então eles lançaram essas 3 camisas que representam cada uma das corridas. Tour de France, Giro de Itália e Vuelta à Espanha. Então, o que a gente precisa entender? Antes de eu mostrar essas camisas melhor, vamos passar uma por uma. E esse é um assunto, a gente precisa entender o seguinte, ele pode ser um assunto iniciante, onde a gente simplesmente fala o que são as cores, o que elas representam, como pode ser um assunto mais avançado, que a gente fala, beleza, um time ou um atleta que está em um determinado time, eles estão focando em buscar cada uma das camisas, o que ele tem que fazer para isso? Quais são as dificuldades? Quais são as características que o atleta tem que ter? Então, primeiro, a gente entra aqui no Tour de France, a gente tem a famosa camisa amarela, né? Então, a camisa amarela ela é a disputa do melhor tempo, o atleta que tem o menor somatório de tempo em cada uma das etapas. Então, obviamente, na primeira etapa, quem ganha a primeira etapa do Tour de France tem o menor somatório de tempos. Ele já veste a primeira, ele é o primeiro atleta a vestir a camisa amarela e também a camisa verde, que é somatório de pontos. Cada chegada, cada vitória distribui pontos na camisa verde. Não são, nem todas as etapas distribuem a mesma quantidade de pontos para a camisa verde, tá ok? Porque uma etapa de subida vai distribuir menos pontos para a camisa verde e mais pontos para a camisa de subida, que é a branca de bolinhas vermelhas. Então, se a gente volta aqui na camisa que a IKE lançou para o Tour de France, né? A edição Tour de France deles, ele tem alguns trechos de branco com bolinha vermelho, porque em homenagem a essa pontuação da camisa branca de bolinhas vermelhas, que é do escalador, onde distribui-se pontos de subida. Não é só nas chegadas em subida, tá? Existem metas volantes em etapas que tem picos lá no meio da subida. Quem chegar primeiro ali ganha esses pontos. É importante a gente explicar que é possível um mesmo atleta pegar 2 camisas, terminar o Tour de France com 2 camisas, e isso é algo que os organizadores tentam evitar ou tentam deixar mais desafiador pelo percurso, fazendo alterações no percurso. A camisa branca no Tour de France, ela é o atleta mais jovem, então o somatório de tempo, melhor somatório de tempo, mas para um atleta mais jovem, que agora eu estou em dúvida se é 25 ou 23 anos, existiu uma alteração aí. Eu acho que a cidade antes era 25 e eles passaram para 23. E a camisa verde, que eu já expliquei, é o somatório de pontos. E aí, às vezes, cria essa dificuldade de entender. Por que o cara que tem o melhor tempo, ele não tem a maior quantidade de pontos? Não. Às vezes, o cara que chegou em segundo lugar todo dia, ou chegou em terceiro, quinto lugar todos os dias, ele não tem pontos necessários para a camisa verde. Mas ele está sempre entre os primeiros e aí o ponto dele, o tempo dele é idêntico ao primeiro, o cara que chegou em primeiro lugar e ganhou os pontos da camisa verde. E nem sempre o cara chegou em primeiro na camisa verde. Vai ter dia que ele vai chegar em 10º, em 20º, mas o camisa amarela é o cara que está sempre na frente. Por isso a gente diz que o grande campeão, a camisa mais glamurosa, é a amarela, porque é o cara que sempre está na frente. O camisa verde não necessariamente. Ele vai ter dia que ele vai chegar em último. Nas etapas de montanha é muito comum isso,
gente vê o camisa verde lá atrás, descansando para a etapa seguinte, que vai ser uma chegada em sprint, que ele consegue a ajuda dos companheiros dele. Se a gente vai para a Vuelta à Espanha, as cores são diferentes, mas a gente vê que a coisa mudou. Desculpa. A camisa vermelha passa a ser a classificação de tempo, né? Ou seja, se a gente comparar, seria a camisa amarela do Tour de France, aqui passa a ser a camisa vermelha, tem a mesma representatividade. A camisa por pontos também é verde na Vuelta, então fica equiparado. O melhor atleta de montanha é branca de bolinhas azuis. Então vamos puxar lá na coleção da Ike. Não é essa não. Essa aqui, olha lá. Trechos de branco com bolinhas azuis e tal. Tem a camisa vermelha, que é a camisa do melhor campeão por tempo. Desculpa. E aqui, beleza. E a White Jersey aqui é também do Young Rider, né? O atleta mais jovem. É legal vocês entrarem nesse site aqui, porque vocês veem algumas coisas da história, né? Quando que começou cada uma. Por exemplo, aqui do Tour de France, é legal falar que a camisa branca de bolinha vermelha, ela surgiu porque tinha um patrocínio da Carrefour. A camisa amarela surgiu nessa cor, se não me engano, pelo patrocínio de um jornal. Ou acho que eu estou confundindo as coisas. Acho que quem tinha o patrocínio do jornal na época era a Vuelta à Espanha, que tinha a camisa... Giro de Itália. Vamos falar do Giro, então, que tinha a camisa rosa, tá? O campeão por tempo do Giro de Itália é a Maglia Rosa. A camisa azul é do melhor escalador, tá? E a Ciclamino é Leader of Points Classification, tá? A somatório de pontos. Então, geralmente a gente resume a dizer que é o melhor sprinter. Mas entrando num nível mais avançado da conversa, se a gente chamasse o Bahia aqui para falar, ele diria, não é necessariamente o melhor sprinter. Ele colocaria, talvez ele usaria um outro nome para esse atleta que pega a Ciclamino, que pega a camisa verde no Tour de France. Você pode dizer que esse atleta talvez seja o melhor puncher. E cada uma dessas camisas tem uma história de um patrocinador que veio e colocou aquela cor, ou de um acontecimento. Por exemplo, antigamente, o Tour de France, vamos chegar lá no Tour, antigamente o Tour de France tinha uma quinta camisa que era a vermelha, que era do último atleta. Essa camisa vermelha do último atleta passou a ser uma premiação e começou a existir certo glamour ali. Então começou a dar problema no pelotão, porque sempre tinha um cara que se escondia no meio do percurso para ser o último e chegar por último, e aí isso começou a virar uma coisa desagradável para a organização, para o tempo final da prova, e aí eles cortaram aquela camisa vermelha. É cheio de história por trás dessas camisas, e principalmente é cheio de análise, que a gente pode dizer assim, pô, beleza, o cara é camisa branca, ele é o melhor campeão jovem. E quando ele deixar de ser campeão jovem? Várias vezes já aconteceu do cara ter 3 camisas. Campeão jovem e dá pau também nos caras mais velhos. Então ele ter a camisa amarela e ele conseguir juntar também ou a camisa verde por pontos, ou ele juntar a camisa de campeão de montanha. Dependendo da distribuição das montanhas naquele ano, naquele roteiro, isso acontece. Então por isso que é muito importante, uma das coisas que mais pega às vésperas do Tour, da volta, do Giro, às vésperas de uma grande volta, é muito discutido o percurso. Porra, onde estão as montanhas? Dá para pegar 2 camisas? Não dá. A equipe vai investir em qual das 4 camisas? Vamos investir em sprint? Aí muda a line-up de atleta de acordo com o percurso daquele ano, e os caras estudam demais o percurso. Eles vão lá fazer as chegadas, ver as montanhas, olham muito por Google Maps, estudam presencialmente e por Google Maps, Street View, eles fazem o percurso analisando onde que deve ter ataque, onde que não deve. Então, é tudo uma coisa muito conectada. A disputa das camisas, se os caras vão investir em pontos, se os caras vão investir em tempo geral. Vale lembrar também que não é definido por camisa, mas existe aqui uma definição de cada uma das equipes, do Team Classification. Então não é uma camisa que se dá para eles, mas é uma placa, tal, atleta mais combativo, e também o Stage Winner, né? Ele corre com uma placa diferente no dia seguinte, o cara que ganhou no dia anterior.
Então, tudo isso, pô, é uma parada extremamente icônica no ciclismo. Então, quando eu vejo uma parada, vou voltar aqui, quando eu vejo uma parada dessa, é, porra, essa camisa assim, parece papagaiada, tal, que é isso que os caras dessa marca fizeram. Isso é algo genial, é uma homenagem bacana pra caramba do ciclismo de estrada, uma homenagem legal demais para cada uma dessas grandes voltas, sabe? Isso aqui representa o Tour de France na sua essência. A mesma coisa, volta à Espanha, Giro de Itália aqui, volta da Espanha. É um negócio intrínseco do ciclismo, sabe? E eu acho que a gente precisa aprender isso, a gente precisa entender sobre essas classificações e principalmente discutir. Provavelmente alguém aí vai falar, pô, mas esqueceu de falar uma história muito importante sobre a camisa vermelha, né? A camisa vermelha do Tour de France, da época que tinha lá o último cara, ou então, o campeão por tempo lá do Tour de France foi, na verdade, não é por um patrocinador, teve também uma outra coisa. É cheio de mito, é cheio de história, é cheio de lendas urbanas aí por trás dessas camisas, então é um negócio que todo ciclista tem que conhecer. Valeu demais, pessoal. Parabéns aí que os caras mandaram demais nessa coleção. Achei legal demais. Está disponível aí no site. Quem quiser ver é só vocês entrarem useik.com.br, beleza? Cadê? Vocês veem aqui. Useik, tá beleza? Tá aqui o site dos caras. Pessoal, valeu demais. Grande abraço para todos. Valeu!